Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou João Paulo Hack Miranda. Estamos juntos novamente nesta quinta-feira, são 17 horas aqui na capital de São Paulo. Este é o programa Alquimia das Ideias. Estamos juntos mais uma vez, diretamente dos estúdios aqui da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo. Hoje nós temos um convidado super especial. Nós vamos trazer um tema atual, profundo, interessante, que fala sobre o nosso momento, o nosso contexto mundial atual e também as perspectivas para o futuro do Brasil e do mundo. O meu convidado é o professor Walter Teixeira de Andrade. O professor Walter é teósofo, é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, é instrutor na Sociedade Brasileira de Eubiose já há quantos anos, professor Walter? 28 anos. 28 anos de instrução. O professor Walter, ele tem um profundo conhecimento dentro do contexto das obras teosóficas, principalmente das obras teosóficas e do legado deixado pelo fundador da nossa escola, da Sociedade Brasileira de Eubiose, pelo legado deixado pelo professor Henrique José de Souza. Professor Walter, é um prazer estar com o senhor aqui novamente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, João Paulo. É uma honra para mim, uma felicidade muito grande estar aqui e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O professor Walter já esteve aqui comigo, ainda na época do programa Semente Abstrata. Então é a primeira vez que o professor Walter vem nessa nova fase do Alquimia das Ideias, do programa Alquimia das Ideias. E como eu já adiantei um pouquinho, o tema do nosso programa de hoje é a nova civilização, o papel do Brasil, principalmente nesse contexto atual, com vistas ao futuro e também abrangendo um contexto mundial. Professor Walter, quando nós falamos... eu ia começar por uma pergunta, mas me veio aqui na intuição outra. Vou começar pelo seguinte. Desde criancinha, desde pequeno, eu ouço falar que o Brasil é o país do futuro. Existe, inclusive, um livro de um escritor austríaco, judeu austríaco, Stefan Zweig, que, inclusive, fugiu do nazismo. Ele veio morar em Petrópolis e faleceu aqui no Brasil, faleceu em Petrópolis. E ele escreveu um livro chamado Brasil, o País do Futuro. E o tema do nosso programa de hoje é nova civilização. Existe alguma relação, quando nós falamos em nova civilização, nesses novos tempos de aquário, e o papel do Brasil como o eterno país do futuro? Existe. Devemos dizer que esta função do Brasil não é estabelecida agora, nesse século, ou século passado. Isso vem do início dos tempos, né? A lei existe, a lei de Deus, a lei cósmica justa e perfeita, né? Que nem diz o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nada acontece por acaso. Por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo está sendo dentro da lei, justa e perfeita, né? Então, é essa a missão do Brasil, já há muitos anos. Aliás, devemos dizer que o processo evolutivo da humanidade está focado no Ocidente, atualmente, né? A gente pode falar, mas o Ocidente e o Oriente. Não quer dizer que o Ocidente seja melhor do que o Oriente, não. O Ocidente é o ciclo, é a função do Ocidente capitanear esse processo para a nova civilização. É claro que o Ocidente não é melhor que o Oriente, fica tudo junto, trabalhando por um mesmo sentido, né? Mas isso vem de eras e mais eras, esse processo no que o Brasil está incluído, né? Então, professor Walter, o que eu entendo desse processo é que podemos dizer que o comando consciencial, espiritual do mundo esteve no Oriente durante muito tempo, durante milênios. E agora essa excelsa consciência que está relacionada, que comanda, que é a força motriz desse novo ciclo civilizacional, que não é apenas brasileiro, que não envolve apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, ele está vibrando agora a partir do Ocidente, é isso? É porque são os ciclos, né? Aliás, o ciclo oriental não começou no Oriente, isso vem de Atlântida, vem da Lemúria, né? E vem de épocas transcendentais, né? Porque tudo vem da consciência divina, né? Nós não inventamos nada, João Paulo, né? A gente sabe, a gente não faz nada. Nós somos e devemos ser veículos
do eterno, do eterno. Então isso vai acontecendo através das eras, dos milhões de anos que sucederam a nossa raça atual, né, ariana. Então, passou pelo Oriente, veio de Atlântida, passou pela Índia, depois veio caminhando em direção do Ocidente e agora está radicado no Oriente, no Ocidente. No né? Ocidente. No Ocidente. Novas fases vão acontecer além disso, né? Porque a evolução é dinâmica, não é, professor A evolução Walter? é dinâmica. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que no ano 3005 vai começar justamente a nova civilização. Na verdade, a nova civilização. Então a gente pergunta assim, puxa vida, mas daqui a 1000 anos, o que eu posso fazer? Resposta, pode fazer tudo. E apesar dele jogar para 3005, nós temos a responsabilidade de fazer já. Já. Né? Porque é que nem o budismo diz, o tempo é zero, é o aqui e agora. Tudo que nós fizermos agora para a nova civilização vai se refletindo e vai acontecer essa nova fase na humanidade no ano de 3005. Veja bem o seguinte, eu quero dizer o seguinte, não é o Brasil é o ponto de referência, mas é o mundo todo, né? O mundo todo, né? Sim, é por isso que o Brasil era chamado, é chamado ainda, do país do futuro. Exatamente. Isso existe Exatamente. Existe algo mais fundo que traz essa alcunha do Brasil como eterno país do futuro? Isso tudo foi sendo formado através dos séculos, né? A gente vê os cavaleiros templários, né? Trouxeram todo aquele conhecimento, né? Na época das cruzadas, né? E depois vieram trazendo. Isso veio se dar em Portugal, né? Portugal recebeu todo aquele conhecimento justamente para dar a base para a expansão por outros continentes e justamente produzir as grandes navegações, né? Vindo para o Brasil. E para as Américas. E né? para as Américas, Espanha e Portugal. Espanha e Portugal. Se bem que aqui na América já existia um processo evolutivo, né? De consciências, de civilizações provindas de Atlântida, né? Então, o que nós temos aqui no Brasil é uma fusão de tudo. Nós temos esse processo, uma fusão de todo esse processo evolutivo, dando justamente um ponto de referência para o surgimento da nova civilização. Então, as grandes navegações, elas tiveram um papel fundamental, isso aconteceram há mais de 500 anos, para começar a formar novas civilizações aqui nas Américas. Exatamente, veja bem. Queriam florescer séculos depois. Isso aí não é um programa humano, é um programa divino, né? A divindade programou todo esse processo e foi escolhendo seus emissários, seus agentes, né? Para justamente provocar isso que aconteceu nos tempos dos grandes descobrimentos, a expansão, né, daquela consciência europeia por todo o mundo, né, e justamente o descobrimento do Brasil, e etc, etc. Né? Quer dizer, e isso aconteceu, esse processo, por exemplo, o senhor falou nos Templários, depois falou dos descobrimentos. Me parece que nesse período, nós chamamos de Era de Peixes, o ciclo evolutivo do planeta Terra estava muito focado na Europa, né? Nesse período da Era de Peixes. Tanto que foi de lá que vieram os espanhóis, os portugueses, depois os ingleses, os franceses também colonizaram a América do Norte. Então existiu esse movimento ligado à Europa que já está no passado. Nós podemos tirar essa conclusão? Exatamente, veja bem. Aí a gente pode ver uma coisa muito importante. A vinda de Jesus, o Cristo, né? A gente tem ideia da religião que ele veio fundar uma religião. Não é verdade. Ele não veio fundar uma religião. Ele veio fundar uma nova civilização. Não é verdade? E ele deu início a isso. Ele deu essa arrancada, realmente aconteceu, inclusive a quinta subraça, né? A ariana, fazendo esse processo de viagens, tudo, né? E isso tudo tem uma raiz em Jesus Cristo, né? Tanto que os cavaleiros templários, eles foram perseguidos no ano 1300 e tanto em toda a Europa, menos em Portugal. É isso? Eles foram acolhidos. Foram acolhidos, porque eles ajudaram o rei de Portugal a expulsar os mouros. E Portugal ficou com aquela dívida, o rei de Portugal. Então, o rei de Portugal falou com o Papa e todos os bens dos cavaleiros templários passou para a corte portuguesa, né? Mas todos os tesouros templários. Todos os tesouros templários, né? E tanto que o Brasil é a pátria, é o berço da nova civilização e patrimônio da Ordem do Cristo. Porque os cavaleiros templários, Dom Dinis, né, 1200 e tanto... 1200 e tanto, Dom Dinis, né, ele transformou a Ordem dos Templários na Ordem de Cristo. E foi a Ordem de Cristo, e tem também a bandeira, né, o símbolo de Cristo que está
A Cruz de Malta. A Cruz de Malta está justamente nas É um símbolo templário, que é o nas símbolo que foi adotado pela Ordem de Cristo e que estava nas Exato, caravelas. estavam nas caravelas, tudo. Então, nas dizer que embarcações nada que acontece por acaso, tudo é fruto desse planejamento cósmico levando a um novo processo de de civilização. civilização. Isso ainda. Agora, a gente pergunta assim: isso pode falhar? Não. Isso eu digo com certeza. Esta nova civilização é inevitável. Isso eu falo pelos meus estudos, é inevitável, vai acontecer, porque é a lei que determina. Sim. Independentemente dos problemas que nós enfrentamos no Brasil e no mundo nesse contexto atual. Aí entra o que eu vejo muita gente falando, É. eu não acredito que o Brasil vai ter esse papel quando nós vemos tudo o que acontece na política, tudo o que acontece na sociedade brasileira, está tudo errado. Aí entra o que Jesus falou, a separação do joio e do trigo. Vai haver uma seleção. Então é por isso que nós podemos afirmar, a nova civilização é inevitável, vai acontecer. Porque hoje na internet está se falando muito na quinta dimensão, né? Então o planeta Terra está passando por uma fase para a quinta dimensão. A vibração planetária... Uma mudança de frequência vibratória. De frequência. Né? Então, não é que as pessoas serão retiradas da Terra, a frequência não bate mais. Então, a consciência que não estiver em consonância com a frequência vibratória da Terra, evidentemente será levada para outros planos vibratórios. Agora... Mais atrasados. Mais atrasados. Mas Deus não pune nem castiga. Deus é amor e perdão. Sempre. Então, sempre. Deus é amor. Jesus falou, Deus é amor e perdão. Então, todos aqueles que não estiverem preparados vão restaurar o seu processo evolutivo em outros planos evolutivos, em outros planetas, né? Mas continuando sempre o caminho evolutivo, né? Porque, na verdade, o que existe mesmo, né, professor Walter, é só evolução. Só evolução, é a base do universo é a evolução, né? Então, são novos fases evolutivas, né? Muita gente fala assim, isso aí é o fim dos tempos. Não é o fim dos tempos. Se nós somos no Evangelho, Jesus falou isso. O fim dos tempos, está no Evangelho, o fim dos tempos nem os anjos sabem, só o Pai sabe. Então, nós não temos fim dos tempos, temos novas fases evolutivas. É uma transformação. Uma transformação através de fases, nos dirigindo para novos modos de consciência da humanidade, né? E todo esse processo vai ser capitaneado, já está sendo capitaneado pelo Brasil. Pelo Brasil. Como foco de consciência. O Brasil, o professor Henrique de Souza, não me canso de falar isso, ele falou o seguinte, olha, Brasília será o palco das grandes decisões internacionais. É incrível a gente pensar isso, né? Brasília será o palco das grandes decisões internacionais. É como se dissesse assim, Brasília vai ser a capital do mundo, indiscutivelmente, né? Então, isso é fantástico a gente ver isso. Né? Inclusive, professora, a fundação de Brasília... Agora, o Chico Xavier falava disso também, né? Falava também, Brasil, né? pátria do Evangelho, ele falava sobre isso. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes também, então, isso aí não é um fato isolado, né? Sim, mas a fundação de Brasília, portanto, professor Walter, considerando que Brasília é uma cidade nova, foi fundada em 1960, ela... está inserida nesse contexto? Está. A fundação de Brasília não foi por acaso. Não foi por acaso. Não, ela foi planejada, né? Muitos dizem que Juscelino era a reencarnação de um faraó. Eu já ouvi falar não, disso. O professor disse que não. O professor Henrique de Souza disse que não. Ele foi um arquiteto do faraó, que erigiu a capital do Egito. Do Egito, na época, né, do faraó, né? Do Akhenaton. Ele era justamente arquiteto. E a gente pode ver que Brasília, ele tem um jeito da ciência iniciática, né? Sim. Tem uma ave, né? Sim. Ibis, né? Tem a forma de uma ave. Uma ave. Então tem tudo, está relacionado justamente com os conhecimentos iniciáticos, né? Então o nosso ex-presidente, Juscelino Kubitschek, era um ser de consciência. Era um ser de consciência e, segundo o conhecimento, na verdade eram dois Juscelinos, né? Um que agia na face da Terra e um ser de consciência dos mundos internos. Isso o nosso mestre falou. E houve um processo de troca. Porque o processo era muito difícil de ser feito, né? Mas aquele Juscelino que fez Brasília, ele era justamente foi arquiteto, numa vida anterior, do faraó Akhenaton. E está relacionado aí aos mistérios de Duat H. Akhenaton não, do tio dele, do Amenófis. Amenófis IV. Tá, Amenófis IV com Naton. Então veja a importância do Juscelino Kubitschek, né?
Inclusive com a posição de Brasília no Planalto Central do Brasil. No Planalto Central. Entre os paralelos 15 e 20. Inclusive, eu vou contar uma coisa interessante, o presidente Juscelino Kubitschek, depois de sair do poder, lá no ano 1972, por aí, 74, por aí, ele esteve lá em São Lourenço. Sim, 1972. Fazendo uma palestra, né? Então ele contou que no processo de propaganda dele para a eleição, ele estava numa cidade de Goiás, né? Então ele contou isso. Publicamente ele falou assim, eu juro defender a Constituição. É isso, para todos. Aí um cidadão levantou o braço e disse assim, doutor Juscelino, se o senhor jura defender a Constituição, então o senhor vai transferir a capital? Porque estava no texto constitucional, né? Desde o tempo de José Bonifácio de Andrade Silva, origem José Bonifácio de Andrade Silva. Aliás, quem deu o nome de Brasília foi José Bonifácio, sabia? Ah, não sabia. Ah, foi ele que deu o nome de Brasília. Ninguém sabe disso. Ele deu o nome de Brasília para a cidade. Então, isso aí estava tudo, a lei determinou tudo, né? Então, o Juscelino ele veio com essa função específica de gerir o Brasil e fazer essa... Interessante. E cumprir a lei no sentido cósmico, no sentido divino, e cumprir a lei também humana, cumprindo o que estava previsto na Constituição. Essa ideia de Brasília... Lindo isso. Essa ideia de Brasília veio desde o ano 1700 e tanto, né? Tinha um ministro, né, do rei de Portugal, agora me esqueci o nome dele, né? Marquês de Pombal? Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal sugeriu ao rei de Portugal transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior. Porque a capital, as cidades litorâneas eram muito assediadas por vulneráveis, piratas, né? Uhum. Piratas, e tanto que a Holanda entrou lá, né, no Nordeste. Sim. Né? Então ele sugeriu a transferência, mas não foi possível. Então chegou nas mãos de José Bonifácio e foi transformado o Congresso Nacional aprovou essa ideia nessa época, né? Mas só que não foi para frente, somente no tempo de Juscelino que se concretizou, né? Então nós podemos, professor Walter, nós podemos prognosticar um futuro melhor para o nosso país, para o mundo, mas focando aqui para o nosso país. Não, isso é inevitável. O planeta Terra, a frequência dele passa para uma quinta dimensão, novas raças vão surgir no planeta, né? A tendência do planeta é justamente essa progressão para níveis vibratórios superiores, né? Mas ninguém vai se perder, veja bem, ninguém se perde. Todos estão imbuídos, estão nesse processo, haverá transferências, a lei vai ajustando cada um no seu ambiente adequado para que ninguém se perca, né? Para que ninguém se perca. E essa também, professor Walter, essa é uma das razões porque o Brasil recebeu tantos seres humanos do mundo inteiro, recebeu o que já tinha dos autóctones do Brasil, que eram os indígenas, que são remanescentes atlantes, mas depois vieram os europeus, vieram os africanos, vieram os japoneses, os chineses. Exatamente. Isso faz parte desse processo da missão do Brasil. Faz parte desse processo. E tudo está sendo dirigido para trazer para o Brasil, porque o Brasil é realmente a pátria do novo. E haver essa miscigenação grande. Haver essa miscigenação. E, historicamente, o Brasil não foi descoberto em 1500. Veja bem, a Portugal já viajava para o Brasil no ano 1440, né? 150 anos de Cabral chegar aqui. Só que os portugueses não revelaram isso, porque senão haveria intromissão de outras nações. Então, quando Cabral descobriu o Brasil, Cabral não descobriu o Brasil, ele veio tomar posse. Veio tomar posse, a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo veio tomar posse do Brasil. Por quê? Porque antes não existia o Tratado de Tordesilhas, né? Quando existiu o Tratado de Tordesilhas, então deu força para que Portugal viesse tomar posse. Aliás, olha só que interessante, o Tratado de Tordesilhas, o primeiro, era 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Depois Portugal não aceitou. Aí transformaram para 360 léguas além de Cabo Verde. Por quê? Porque o primeiro Tratado de Tordesilhas, a linha passava no meio do Oceano Atlântico. Portugal ia ficar sem nada. Então o rei de Portugal não aceitou. Aí foi ampliado, foi distanciado, aí passou pelo Brasil dando um grande... eu sempre me... é por acaso, isso não é por acaso. E é uma coisa que sempre me intrigou desde que eu estava nos tempos de escola. Quando eu comecei a estudar história, eu devia estar hoje eu nem sei como é que chama, quarto ano, quinto ano, mas eu estava por aí, na quarta, quinta série, e eu vi que o Tratado de Tordesilhas foi feito em 1494, eu falei, mas eles fizeram um tratado antes e o Brasil foi descoberto depois, então eles já sabiam de alguma coisa. Já sabia, claro. E a professora ficava, não sei dizer. Inclusive tem conhecimento, mas é interessante. Diz que Cristóvão Colombo, ele não era genovês,
Ele era português. Ele era português. Ele tinha família em Portugal. Sim. Ele tinha mulher, filhos em Portugal, né? E falava português. É isso. Então, Segundo consta que o nome dele verdadeiro era Salvador Gonçalves Arco. Nome verdadeiro de Colombo. E ele viajava em naus portuguesas. E na época era proibido o estrangeiro viajar em naus portugueses, não era permitido. Eu também já ouvi isso, professor. Então ele era português. Ele se casou. Outra coisa, todos os nomes que ele dava para as regiões que ele descobria era nome de Portugal. Que nem Cuba. Ele descobriu Cuba, né? E Cuba é uma cidade portuguesa. Então ele não... Não, eu já vi isso também, que seria impossível ele ser um plebeu italiano, porque ele se casou, inclusive ele se casou com uma nobre portuguesa. Ele tinha filhos em Portugal. Naquela época não poderia existir um casamento morganático. Existe uma outra ideia também que eu acho muito interessante. Ele deixou como um enigma mesmo, né? De propósito. Ele se ofereceu à Espanha para fazer as viagens ultramarinas da Espanha, né? Tanto que a rainha da Espanha não tinha dinheiro para isso, ela vendeu as joias dela para fazer, né? Então dizem que, na verdade, isso que o Colombo fez foi afastar os espanhóis do sul, né? Porque, então, o que o Colombo fez? Levou os espanhóis para o norte. Para o norte. Para o mar, né? A partir do Caribe e América do Caribe Norte. para lá. Para deixar Portugal para baixo e Espanha para cima, né? Então, isso não é por acaso, não é por acaso. Então, dizem que esse trabalho de Colombo com a Espanha foi para desviar os espanhóis do Brasil. Do Brasil. Deixar os portugueses. Porque a missão do Brasil era portuguesa. Não é por acaso. Sim. Ele teve essa missão cósmica de fazer isso, né? Sim. E tanto que o interessante, o incrível, né? Que o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Né? Oeste, Espanha. Leste, Portugal. Inclusive, na época, tem um detalhe. O rei da Holanda mandou uma carta para o Papa, né, perguntando para o Papa em que ponto da Bíblia estava escrito que o mundo devia ser dividido em Portugal e Espanha. Deixou o resto ele de não fora. gostou, né? Que os holandeses eram navegadores também. Sim, ele deixou essa pergunta para o Papa. É claro que o Papa não respondeu. Excelente, professor Walter. Papo excelente. Tanto que o papo tá bom que eu convido o senhor para estar de novo aqui conosco no programa da semana que vem. Perfeito. Isso é um assunto extraordinário. É um assunto extraordinário. Como eu falei, é interessante, envolve história, envolve a missão e o papel do Brasil, a missão do Brasil para o futuro. Finalizando isso aí, é uma conversa que não está nos livros de história. Sim. Né? O nosso mestre, o professor Henrique Jesus, diz assim, a história que nós temos hoje está errada. Ela vai ter que ser reescrita. É lindo isso. Professor, muito obrigado. Muito obrigado também. Então, a semana que vem estaremos de volta novamente aqui com o professor Walter Teixeira de Andrade. Exatamente. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas amigas. Estaremos de volta na semana que vem, no próximo programa Alquimia das Ideias.